pastor e aí dei uma aliviada na barra. Mas estou muito feliz, porque o culto é isso mesmo, é participativo. Você tem que vir aqui e dizer o que Deus está fazendo na tua vida. É um culto vivo. E um culto vivo não pode ser realizado por pessoas mortas. Tem que ter vida espiritual. E essa vida espiritual acontece à medida que você se relaciona com Deus. Se você não se relaciona com Deus, você está com inanição espiritual. Certo? As crianças podem ir saindo aí com as professoras, Glória e Nani, já estão indo lá para trás. Então, se você tem de 6 anos para baixo, você pode ir. 5 anos para baixo. Então, acenando assim com a mão assim, né? Quase que eu levo uma surra aqui à distância, mas 5 anos abaixo. Queria que agora você prestasse muita atenção, nós vamos expor a palavra de Deus com muita seriedade, com muito cuidado. E logo em seguida nós vamos ter o nosso momento de ceia, onde nós anunciamos publicamente a morte de Cristo. Celebramos sua morte e ressurreição como povo de Deus, certo? Vamos orar e hoje nós vamos falar sobre por que nós não falamos. Semana passada nós vimos por que nós devemos falar, pelo que devemos falar. O que foi que Deus fez, quem nós éramos, o que Ele fez e a responsabilidade que isso gera em nossas vidas. E hoje à noite nós vamos falar sobre por que nós não falamos. E eu quero mexer muito com você. Talvez você saia daqui chateado comigo, mas o objetivo é esse mesmo. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, damos, Senhor Deus, toda a glória, toda a honra e todo louvor. E agradecemos, Senhor Deus, por tudo que já aconteceu até aqui. Os louvores ministrados, os testemunhos, os desafios, a palavra de motivação e incentivo que é dada à igreja. É o teu povo entendendo o que é realmente prestar um culto a ti. E agradeço, Senhor Deus, pela vida dessa igreja, por cada crente aqui que se dispõe a servir ao Senhor nesse local. Em oração nesse momento, que o Senhor possa estar me capacitando com a sabedoria que vem lá de cima, do alto. Me enchendo de humildade, temor e reverência para pregar a tua mensagem, que é viva e eficaz. E essa mensagem faça uma obra no coração de cada um que está aqui. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Por que você não fala? Por que nós não falamos? Certamente você não tem flash aqui na sua boca, né? Você não tem aí esse flash aí bonitinho com essa carinha aí, esse zíper, né? Flash foi mal. Zíper, certo? É realmente essa parte de tecidos e essa produção têxtil não é muito comigo não é minha área não, certo? Mas por que você não fala? Alguém colocou um zíper aí na sua boca? Hoje nós vamos meditar nesse paradoxo da fé cristã. É um paradoxo. Porque você é o único capaz de levar a mensagem da salvação às pessoas, mas você, estranhamente, se cala. Foi a você que Cristo confiou na sua família como crente a levar a mensagem de Deus aos descrentes, mas você se cala. Lembra dos leprosos da semana passada? Aqueles 4 leprosos? Eles perceberam que eles é que tinham a resposta para saciar a fome daquelas pessoas. Eles viram que estavam sendo levianos. Não podiam ficar calados. Você também não pode ficar calado, não tem esse direito. Quando nós assistimos na televisão, qualquer salvamento na TV, nós ficamos numa aflição muito grande. Há uns meses atrás, ou acho que um ano atrás, teve uma enxurrada no Rio de Janeiro, a mulher ficou em cima de um telhado e era aquela correnteza, e a gente em casa vendo aquilo, pedindo a Deus para que aquela vida fosse salva. E quando você vê uma criança em perigo, uma criança que cai num buraco, e toda aquela comoção, as pessoas querendo que aquela criança seja salva, nós rapidamente nos emocionamos com isso, torcemos por isso, mas nós não temos o mesmo sentimento com os nossos parentes. Não é que uma enxurrada esteja passando na sua casa, não é que seu filho caiu dentro de um poço, mas os seus parentes que não são crentes estão correndo o risco de quê? De vida, de morte. E de morte eterna. Você chora com as pessoas em perigo na televisão, mas você não derrama uma lágrima pelo seu pai que não conhece o Evangelho. Você chora com as pessoas do outro lado da TV, mas você não se emociona com o risco que sua família está correndo.
Por que isso, irmãos? Hein? Por que esse paradoxo? Quais são os principais motivos desse estranho fenômeno da vida cristã? É isso que a gente vai pensar hoje. Por que você não fala? Por que você não testemunha o evangelho? E aí a gente está cheio de desculpas de bolso. Pastor, eu não sei o que dizer. Pastor, eu não sei. Pastor, eu não posso. Pastor, isso. Pastor, aquilo. Eu acho que. Pastor, amanhã, quem sabe, talvez. Por que não evangelizamos? Quais são os motivos de tamanha leviandade contra o Deus que te salvou? O texto base é: nós somos povo eleito, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos tirou da onde? Da onde foi que Deus tirou você? Das trevas, para a sua maravilhosa luz. E quando você não proclama essa verdade para outras pessoas, você está sendo leviano, além de omisso. Sabe por que você não evangeliza? Está vendo essa criança aí, bonitinha? Está olhando para onde? Para o próprio inimigo. Você não evangeliza porque muitas vezes você é um crente assim, egoísta. Você só olha para você, só quer Deus para você. Mas não evangelizamos porque somos egoísmo. Nós somos egoístas. E o nosso egoísmo é traduzido pelo amor ao nosso próprio prazer. Eu vou lá sair de casa quarta-feira à noite, podendo ficar assistindo Carminha e Nininha brigando na televisão, e Nina brigando na televisão, esperando o beijo de Jorginho e Nina. Eu vou sair de casa para ir no meio da rua, o povo bate a porta na minha cara. Que conversa é essa, pastor? Eu quero ficar em casa. Eu vou lá perder o jogo, pastor. Eu quero ficar em casa. Ou melhor dizendo, por um desejo desenfreado de fazer a nossa vontade. Será que esse é o seu caso? Lá no fundo, talvez você não reconheça. Mas todos somos assim. Somos pecadores. Temos nosso coração corrompido e depravado pelo pecado. É algo que está no âmago do seu ser. Está no seu caráter. Ser pecador está no seu caráter. Pode passar. A grande verdade é que, gostando ou não, eu e você, cada um de nós temos uma parcela de egoísmo. Uns mais, outros menos. E não venha aí no seu coração dizer: o senhor não sabe o que o senhor está dizendo. Eu não sou. Você é, viu? Um pouquinho ou muito, mas você é. Mas todos temos coisas das quais dificilmente gostamos ou gostaríamos de abrir mão. Não, pastor, eu sou egoísta não. É. Porque você não devolve com fidelidade os seus dízimos e suas ofertas. Você é egoísta. Não, pastor, eu não sou egoísta não. É. Porque muitas vezes você troca a comunhão da igreja por qualquer coisa. Porque qualquer coisa é melhor para você. Mas a nós, pecadores e corrompidos, é que foi dada a missão de pregar as virtudes do Deus. Não dê desculpa de que você é pecador demais que não pode pregar, porque foi a você que foi dada a mensagem. É sua responsabilidade. Nós é que recebemos a alcunha de povo santo, sacerdócio real, como diz o texto. Cristo nos comissiona. Mateus 28, do 18 ao 20, ele diz: ide e pregai o evangelho a todas as nações, discipulando, batizando e ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho o quê? Ensinado. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. É para a igreja, ele chama a igreja, diz: vocês têm que pregar. A palavra ide aí quer dizer por onde você for. E aí tem muita gente que diz: não, pastor, isso aí é só para aquelas pessoas que têm coragem de ir para a África pregar o evangelho. Não. O ide é para mim e para você, é por onde você for. Eu vou lá no Cortês, vou comprar pão e comer pastel lá no Cortês. Fazer uma visita a Geocione. Bem, tem um descrente na rua e eu tiver a oportunidade, eu tenho que o quê? Pregar o evangelho. É por onde eu for.
Paulo também nos alerta, lá em 1 Coríntios 9:16. Ai de mim se não pregar o evangelho. Observe que em nenhum dos textos acima vemos qualquer distinção sobre quem deveria pregar. Abra sua Bíblia para 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Vamos acabar com essa história de que, só quem é para pregar é o pastor. Rinaldo conta uma história que ele foi para uma conferência e o pastor, antes de começar a conferência, ficou em pé. Aí disse, eu queria que o irmão fulano orasse. Aí o irmão fulano disse, não, pastor, ore o senhor, porque quem ganha para isso é o senhor. Na conferência acabou de dizer isso. Não, pastor, ore, porque quem ganha para isso é o senhor. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz assim, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende com toda a longanimidade e doutrina. Isso é para a gente, irmãos. Para mim, para você. Em tempo oportuno ou não, pregue essa palavra. Pode passar. De acordo com Atos 1:8, todos que somos crentes, abra sua Bíblia para lá, e receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e servireis minhas testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8. Em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Se você é crente, você se converteu e disse, o Espírito Santo repousa sobre você, está em você, para um trabalho específico. Para quê? Para serem minhas o quê? Testemunhas. Aonde? Em qualquer lugar. Por onde você for. Então, somos automaticamente transformados em testemunhas. Quer você esteja consciente disso ou não, quer você goste ou não, você já é uma testemunha. Se é crente, é uma testemunha. Não se esqueça disso. Não permita que o seu egoísmo... Vou repetir. Não permita que o seu egoísmo lhe impeça de sair da sua zona de conforto. Viu? Paulo não pregava quando estava no tempo. Paulo não pregava quando os pés não estavam doendo. Paulo pregava o evangelho. Dizia que esmurrava o próprio corpo à escravidão. Eu reduzo o meu próprio corpo à escravidão para poder pregar esse evangelho. Ele disse que se sentia devedor. Cristo era o seu credor e ele não tinha como pagar. Pode passar. Você não evangeliza porque você não ora. Ah, pastor, eu não evangelizo porque eu não tenho... Não, é porque você não ora. Quem é a pessoa descrente pela qual você tem orado nos últimos meses? Qual foi a última quarta-feira que você estava em casa assistindo televisão? No seu quarto com ar-condicionado ou não? Com ventilador, sei lá. Qual foi a última vez que você parou e foi orar pelas pessoas que estão evangelizando o bairro? Naquele exato momento. Qual foi a última vez? Hein? Às vezes você nem lembra disso, que é o povo de Deus que está fazendo a sua responsabilidade de fazer e você nem ora por isso. Vem, Carlinhos. Quero. Sabe por quê? Porque a gente ora por aquilo que a gente acha que tem o quê? Necessidade. E a maioria dos crentes acha que não tem necessidade de salvar uma alma perdida. Essa é a grande verdade. Evangelismo sem oração não existe. Viu? Quando não oramos para que Deus nos use,
Estamos negligenciando o próprio poder dele, porque não estamos dando a devida o quê? Importância. Nós oramos rapidamente, como Carlito falou. Se tem alguém doente na sua família, você o quê? Ora. Se o seu filho está doente, você? Ora. Se é você que vai receber um exame, uma biópsia, para saber se você tem câncer ou não, você faz o quê? Você ora. Vai e volta o caminho todinho orando. Ou não ora nesse momento? Ora. Quando você vai para uma entrevista de emprego, você ora. Quando alguém está interessado em você, ou você está interessado em alguém, você ora. Mas pelo seu vizinho que não é crente, você não ora. Pelo seu pai que não é crente, você não ora. Pelo seu marido que não é crente, você não ora. Pela sua esposa que não é crente, você não ora. Ora. Mas será que oramos para Deus abrir portas? Abra sua Bíblia para 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Enquanto eu vou lendo aqui, vocês vão orando para esse carro de som sair daqui bem rapidinho. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. A ideia que Paulo tinha em evangelismo passava, em primeiro lugar, por Deus abrir uma porta. 1 Coríntios 6, 9. 16, 9, perdão. 1 Coríntios 16, 9. 16, 1, 6. Versículo 8, Paulo diz assim. No 7 ele diz: porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. E por que ele decidiu ficar em Éfeso até o Pentecostes? O versículo 9 diz: porque o quê? Uma grande porta. Uma porta grande, uma grande oportunidade para o trabalho se me abriu. Paulo diz: eu vou ficar nesse lugar, eu vou ficar nessa cidade, porque Deus está abrindo o quê? Portas, meu amado. Se você vem para cá toda quarta-feira e é só para entregar panfleto, e não ora em casa pelo que você está fazendo, você já está saindo de casa errado, em desvantagem. Você já está, vai pregar para a tua família, você orou quando por essa pessoa? Já está em desvantagem. O resto do versículo diz: porque existem muitos o quê? Adversários. Na nossa ilusão, na nossa cabeça, a gente vai pregar o evangelho e a nossa família vai bater palma para a gente. Mas não é assim, queridos. São nossos adversários. Assim como nós éramos também do evangelho antes de nos converter. Fulano tem coração duro, o meu também era duro, o seu também era duro. O que é que vai fazer com que esse coração se quebre? Pega a palavra. Mas não esqueça de orar antes, não. Para que Deus abra portas. Vá lá para 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12. 2 Coríntios 2, 12. Segundo Coríntios capítulo 2, versículo 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho, e uma porta o quê?
se me abriu no Senhor. Se você não estiver orando para Deus abrir portas para você pregar o evangelho, você já está em desvantagem. Não adianta querer sair no meio da rua, fazer a obra de Deus sem estar orando. Apocalipse 3:8. Lá no fim da Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículo 8. É o próprio Jesus Cristo falando à igreja de Filadélfia. E ele diz: conheço as suas obras. Que Ednélia falou aqui que tem medo de fazer a obra de Deus relaxadamente, é porque nós sabemos que Deus conhece aquilo que nós fazemos. Deus sabe a motivação pela qual você faz. Conheço as tuas obras. E eis que tenho posto diante de ti o quê? Uma porta aberta. Quem abre as portas para o evangelismo não é a sua inteligência. Quem abre as portas para o evangelismo não são as suas dinâmicas, mas é o próprio Deus. E se você não orar para Ele abrir porta, como é que Ele vai abrir porta? Pus uma grande porta aberta, a qual ninguém pode o quê? Fechar. Você sozinho, com sua inteligência, com sua artimanha, pode até abrir a porta, mas a porta se fecha. Se não for Jesus Cristo que abriu, porque a porta que Ele abre, ninguém fecha. Atos 14, 27. Livro de Atos, capítulo 14, versículo 27. Ali chegados, reunida a igreja, relataram, Paulo está no final de sua viagem missionária, volta para a igreja de Antioquia para prestar contas do que estava fazendo. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram a Deus com eles e como abriram o quê? Aos gentios a porta da fé. Você está orando por quem, meu irmão? Hein? Você está pedindo, Deus, abre portas para que eu leve o evangelho? Se você não está fazendo isso, irmãos, é muito difícil, viu? Você já sai em desvantagem. Não acho que só porque você é simpático, as pessoas vão sorrir para você, não, por causa do evangelho. Ou você leva a sério isso. Ainda muitas vezes nós não oramos, e quando oramos pelos perdidos, e aí é que eu acho mais bonito, eu acho essa faceta do crente mais bonita. Nós oramos, mas não nos colocamos o que? À disposição. Isaías diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não terceirizou para ninguém, não. Mas aí você é crente, ora para que o seu pai se converta, mas aí você tem a necessidade que alguém vá lá pregar o evangelho. Certa vez foi criado lá na igreja de São Manuel um caixote preto que está lá até hoje. E nesse caixote preto era para você colocar a ficha da sua família para alguém ir visitar lá. Ninguém foi até hoje. Tem uma visita lá. Para que alguém tem que ir na sua casa pregar o evangelho? Porque você não prega também. Está terceirizando isso. Tem nada de errado você me chamar, eu ir com você na sua casa, você chamar outro irmão e ir. Mas você não falar e terceirizar essa responsabilidade para outra pessoa, aí está errado, viu? Devemos dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Pode passar. Será que Deus responde, pastor? O senhor está dizendo que para antes de evangelizar eu tenho que o quê? Orar. Mas se eu orar, Deus responde. Olha lá para a sua Bíblia, abra lá.
no livro de Atos, capítulo 4, versículo 29. Vamos ver se Deus responde. Os irmãos tinham acabado de ser soltos, estavam presos, se reúnem com a igreja. E oram da seguinte maneira: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra. Qual foi a última vez que você orou assim? Você prontamente reconhece: pastor, eu não evangelizo porque eu tenho vergonha, eu não sei o que dizer. Tá certo, é um fato, você não sabe o que dizer. Mas qual foi a última vez que você orou assim: pastor, Deus, eu não sei o que dizer, mas me dê o quê? Desenvoltura. Me dê intrepidez, me dê coragem para falar. Quando foi que você orou assim? Quando foi? Quando você continua dizendo: pastor, eu não posso porque eu sou pesado de língua como Moisés fez, você não vai nunca. Quando você ficar dando desculpa, dizendo: eu não vou porque eu não sei o que dizer, você não vai nunca. Agora seja sincero, tenha consciência da sua responsabilidade e diga: Senhor, eu não sei, mas me dá a coragem. Coloca a palavra na minha boca. Aí, quando você faz isso, o que é que Deus faz? Versículo 31 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Não espere que aqui não vai tremer nada, certo? Mas o efeito vai ser feito, vai ser sentido. Todos ficaram cheios de quê? Do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam a palavra do Senhor. Eles pediram coragem. Deus deu o quê? Coragem. Sabemos que a gente não pede. E a gente se esconde por trás da nossa desculpa. Eu não sei falar. Aí você tem 40 anos de crente e não sabe falar ainda? Alguma coisa está errada com você. Ou com você ou com o evangelho. E eu prefiro acreditar no evangelho do que em você. Eu me desculpe, mas eu prefiro acreditar nele. Vai passar. Se quisermos mudar algo em nossa vida, qualquer coisa, se eu quiser mudar, se eu quiser fazer a obra de Deus, proclamar as virtudes dele, não posso fazer sem oração. Não esqueça isso. Muitas vezes nós não estamos evangelizando porque não estamos dobrando o joelho como deveríamos. É por isso, querido, viu? Não tem mistério, não. Nós não nos importamos com as pessoas que estão indo para o inferno. A gente só ora com aquilo que a gente o quê? Se importa. E se você não ora pelas pessoas que estão indo para o inferno, é porque para você tanto faz como tanto fez. Bonitinha, né? É bonitinha ali na parede, mas aplicada à nossa vida não tem nada de bonito. Às vezes você não evangeliza porque você não sabe o quê? O que falar. Pastor, eu não sei o que falar. Eu estou aqui, mas não entendi nada. Nossa aí. Interessante que nós vemos essa desculpa sendo repetida ao longo da Bíblia constantemente. Moisés, Gideão, Jeremias, Samuel, eu, você. Não é que não saibamos falar. Na verdade, nós não evangelizamos porque nos falta convicção, certeza. E por que lhe falta certeza? E você não estuda isso aqui. E muitas vezes isso aqui para você é só um amuleto que você bota debaixo do sovaco e vem para a igreja. Ou então, quando você chega da igreja, a Bíblia fica onde? Dentro do carro. Passa a semana no carro. O carro, você dá uma freada, coitada da Bíblia, vai lá para frente, se estrambelha todinho. É assim a semana todinha. Aí você não tem a decência de estudar isso aqui. E se você não estuda, você vai falar o quê? Como é que você vai dar a certeza da sua salvação? A razão da sua fé, como diz em 1 Pedro. Hein? Muitas pessoas acham que para pregar o evangelho precisa ser o quê? Teólogo. O Fábio falou isso aqui hoje.
Não, pastor, eu vou lá para o evangelismo, mas primeiro eu vou pagar pelo menos umas 3 disciplinas no seminário. Onde é que você escutou isso? Que precisa fazer isso? Não, pastor, eu não sou tão eloquente como fulano. Usamos do artifício de nos cercar de argumentos para só aí pregarmos o evangelho. Abra sua Bíblia para o livro de João, capítulo 9. Quando Jesus cura um cego de nascença. João 9, 25. Pastor, eu não sei o que falar, eu vou falar o quê? Fábio falou isso. David falou sobre isso aqui na frente. Você vai falar, meu amado, o que Jesus fez na sua vida. Não fala o que ele não fez, não. Viu? Não vá falar o que ele não fez. Mas fale o que ele fez. João 9, 25. O que é que diz aí na sua Bíblia, meu abençoado? Se tiver igual com a minha. Esse contexto aí é que Jesus Cristo cura um cego de nascença. Os fariseus querem saber quem foi que curou. Aquela situação toda. No versículo 24 diz assim: então chamaram pela segunda vez o homem que fora o quê? Cego, não era mais, ele fora. E lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Para de dizer que foi Jesus que te curou, que a gente sabe que ele é pecador. Aí o cego diz o quê? Bom, irmãos, no seminário teológico McLanahan, eu estudei 5 anos e, de acordo com a verossemelhança dos estatutos regulamentares, disse isso. Ele disse: amigo, se ele era pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora o quê? Eu vejo. Não precisou aula de teologia. Ele disse apenas o que Deus o quê? Fez. Abra sua boca, meu amado. Minha amada, abra sua boca. O que é que Jesus está fazendo na sua vida, querido? Nada. Vou passar. Esse é o testemunho simples e verdadeiro. É só isso que você precisa falar. Eu antes era assim. Viu, meu vizinho? Eu era assim. Você sabe que eu era assim. Mas agora eu sou o quê? Diferente. Agora o grande desafio está aí, né? Mostrar quem você era e o que Cristo fez em você. Esse é o próximo ponto. Tem coisas que nós ainda não sabemos o quê? Explicar. Você vai se deparar com algumas perguntas que vão lhe fazer na rua e você não vai saber o quê? Explicar. Ou outras que nunca vamos conseguir explicar. Se alguém pedir para você explicar a Trindade com facilidade, você vai explicar isso como? Hein? Trindade. Deus, triuno. Você se perde e não consegue explicar. E graças a Deus você não consegue explicar, porque se Deus coubesse na sua cabeça, ele deixava de ser o quê? Deus. Então se conforme que tem coisas que você não vai saber na hora. E não saber na hora não é o quê? Vergonha. Você vai dizer, isso aí eu não sei. Mas eu sei o que ele fez aonde? Em mim. Aí você fala, evangelho. É isso que ele quer. Aquele homem falou sobre o que Deus fez na vida dele e o que é que Deus tem feito na sua vida. Comece por aí, comece pregando o evangelho por aí. Viu? Bonito também? Lobo em pele de cordeiro. Sabe por que muitos não fazem esse tipo de evangelismo? Porque não podem fazer. Irmãos, antes de eu ser crente, eu era um veaco, vivia devendo a todo mundo. Mas agora que eu me converti, eu estou mais sujo ainda. Não vai funcionar o evangelho desse jeito. Não vai funcionar o evangelho desse jeito. Pastor, não vai não, queridos. Se chegar para sua mãe e apresentar o evangelho para ela. Mãe, a senhora lembra, né, que antes de eu converter o evangelho, eu sempre trazia uma menina aqui para dentro de casa e a gente ficava fazendo várias coisas, né? Lembra? Pois é, agora que eu sou crente, aí eu vou continuar trazendo, mas agora só crente, viu?
Sua mãe vai acreditar. Que evangelho é esse que sua mãe vai acreditar? Hein? Irmãos, antes de conhecer o evangelho, eu fumava muita, mas muita maconha. Mas agora que eu sou crente, eu evoluí pro crack. Que evangelho é esse que as pessoas vão acreditar em você? Aí o que é mais fácil você fazer? Pegar os panfletos e distribuir. Ninguém lhe conhece. É fácil assim. Ninguém sabe quem é você. Ninguém sabe que o seu testemunho compromete o quê? A mensagem que você leva. Pregar o evangelho para a nossa família, como a Adnela disse, não é o quê? Fácil. Mas ele se torna duplamente difícil se você não vive de acordo com esse evangelho, querido. Bom, irmãos, agora eu vou na casa da minha mãe, que eu vou evangelizar ela. Mas você continua batendo na tua mulher, que evangelho é esse, meu filho, hein? E a gente fica depois dizendo, rapaz, a minha família tem um coração tão duro. Claro que tem. Claro que tem, o seu também era duro. E como é que... Aí a gente transfere a nossa responsabilidade para quem? Para família descrente. Mas é você que tem problema. As pessoas não vão acreditar numa ruela que sai da sua boca. Porque você não tem vida. Sabe quem é Lobão, sabe? Doido, drogado. Ele não cheira, não. Ele come a droga. Tão doido que ele é. Ele disse isso. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é virar o quê? Crente. Olha a ideia que esse cara tem dos crentes. Pode passar outro. Essa frase de Lobão é porque ele não conhece a palavra de Deus. Mas essa eu acho melhor. A pior coisa que pode acontecer é quando um crente se comporta como o quê? Descrente, viu? A pior coisa que pode acontecer é quando você na faculdade quer dar uma de legal, de amigo de todo mundo, começa a participar das mesmas rodinhas. Só vai tomar uma aqui, acolá, ninguém da guerra está vendo, você vai também. Participa do mesmo tipo de piada e linguajar, chulo. Começa a se esfregar com um bocado de descrente dentro da universidade. Não há nada pior para um crente do que levar uma vida de quê? Descrente. É ruim para ele, é ruim para o evangelho e é ruim para a igreja toda. Todo mundo sofre com isso. São os famosos crentes carnais, de acordo com as escrituras. Carne e espírito travam uma luta o quê? Ferrenha. Paulo também nos adverte quanto às paixões carnais e nos exorta a andarmos aonde? No Espírito. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Pedro diz isso. Depois de ele dizer que nós somos responsáveis, depois de ele falar que nós éramos trevas e agora somos luz, ele diz, amados, se você é luz, se você antes não era povo, se você antes não estava debaixo da misericórdia, eu exorto você, como peregrino e forasteiro que sois, a vos absterdes das paixões o quê? Carnais, que fazem guerra contra a sua alma. Como falar de Cristo, se as pessoas que estão ao meu redor sabem que eu vivo o quê? Não, mentira, eu vou falar de Cristo do Evangelho na minha escola como? Se todo mundo sabe quem eu sou? Fofoqueiro ou fofoqueiro? Fica com 3, 4 na mesma semana na escola. Cola. Cristo é isso que as pessoas vão ver em você. Então, muitas vezes, nós não pregamos porque nosso testemunho compromete o quê? Nossa mensagem. É por isso que você não prega. Viu? Por isso que você é uma bênção a 1000 quilômetros longe da sua casa. Mas na sua casa você não é. Porque todo mundo sabe quem você é. 1 de Pedro 2,12 diz, mantendo exemplar o vosso procedimento. Você entende o que é manter exemplar o seu procedimento? Hein? Se você é comerciante, dê o que? Bom testemunho disso. Certa vez contou uma história que o cara estava em cima, no primeiro andar, e outro lá embaixo. E aí,
Já misturou água no leite? Aí o cabo lá embaixo. Já. E aí? Já duplicou o preço da manteiga? Já. E aí, e o pão? Você fez a metade do peso que devia fazer? Já. Então suba para a gente fazer o devocional. Olha que bonito isso. Né? É bonito isso? Subir para fazer o devocional depois de tudo isso? Mas é como muitas vezes nós fazemos. A vida toda troncha, toda errada, mas a gente quer fazer a nossa. Não vai, queridos. Ele diz, eu vos exorto a manter exemplar o vosso procedimento no meio de quem? Dos crentes, ele está dizendo isso, é? No meio dos gentios, querido. É na sua família, viu? Seu pai, seu irmão, seu cunhado, seu tio, seu sobrinho, precisa saber que o seu casamento é diferente do deles. Os filhos do seu irmão precisam saber que na sua casa é diferente. Naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, que vão falar de você. Você é crente, vão falar de você, vão perseguir você. A minha oração é para que persigam você de forma injusta. Mas se você der motivo, aí é que vão encarnar em você. Viu? Como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, mas glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. Deixa eles conhecerem Jesus através da sua vida. E você não prega finalmente por isso. Duas portas, céu e inferno. Porque lhe falta uma perspectiva correta sobre céu e sobre inferno. Você sabe que existe, mas não sabe o que é. É uma realidade bem o quê? Distante de você. Vou passar. Pode passar. Primeiro, precisamos reconhecer que o conceito de eternidade não é fácil de explicar. Viu? Ei, o que é eternidade? Você vai dizer o quê? Não é fácil de explicar, queridos. E quando não temos a perspectiva correta sobre ela, o que é que você vai dizer? Como abordar pessoas que amamos e falar sobre algo tão crucial e ao mesmo tempo tão profundo para o ser humano? Pensa que é fácil, é? Segundo, você precisa saber que existe uma invenção diabólica. O diabo é quem inventa isso, que não existe inferno. Existe uma mentira no consciente coletivo que Deus é amor e porque Ele é amor, no final Ele vai salvar o quê? Todo mundo. Deus é amor, não importa quem você seja, não importa que você não queira ir para o céu, Ele vai jogar você lá dentro. Isso é o diabo que inventa. Pode passar. Eis aí uma perspectiva completamente errada sobre a eternidade. Não há salvação posterior para aqueles que nunca ouviram o Evangelho. Vou repetir, você que está aqui ouvindo essa mensagem não é crente. Não há oportunidade para você depois dessa vida. Depois da morte vem o juízo. Mas pastor, eles nunca ouviram. Deus está sendo injusto, vai condenar, nunca ouviram. Deus é justo e justificador, viu? Pode passar. O fato é que nós não entendemos, não queremos entender e não levamos a sério a eternidade. Não dimensionamos as implicações bíblicas sobre ela. Porque você está preso no aqui e no agora. Você está preso nisso aqui, irmãos. Está tão preso a isso. Tão arraigado a isso. Nós estamos tão presos ao aqui e agora que relegamos à eternidade um papel secundário, o que na prática nos impede de assumirmos nossa responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Você está preocupado com o seu emprego, você está preocupado com o seu salário, você está preocupado com a sua saúde. Você quer lá saber de eternidade e falar do evangelho para outras pessoas. Você que é descrente, que você olhasse muito atentamente para esse versículo aí. Você pode até não crer no evangelho. Você pode até não gostar de crente. Mas um dia você pode ouvir exatamente
Essa é a palavra de Deus. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda, o quê? Alguém pode ler para mim? O que é que está dizendo aí? Mas é aquela ideia que Deus vai salvar todo mundo no final. Deus não é amor. É, queridos. É justiça também. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito. Maldito. É duro para você ouvir, mas é o que você vai ouvir diante de Deus se você não entregar a sua vida a Jesus. É o que o seu pai que não conhece a palavra vai ouvir no grande julgamento. Viu? Lembre-se disso. Pode passar. Apocalipse 20:12 diz, e vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram o quê? Julgados pelas coisas que estavam nos livros, segundo o quê? Suas obras. Se não creu no Evangelho, vai ser julgado pelas obras. E pelas obras, ninguém pode ser justificado diante de Deus. Não é nada. Aí depois, o próximo passo é esse. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Essa vai ser a eternidade de quem não conhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi o quê? Lançado no lago de fogo. Viu? Você é crente, está muito tranquilo, muito satisfeito, mas uma porção de pessoas que você diz que ama e se importa, está caminhando para isso. Por quê? Porque você não tem pregado a palavra. Vou passar. Porque nós não falamos? Porque você não evangeliza, meu amado? Hein? Faça essa pergunta dentro de você. Será que você não tem evangelizado porque você tem sido egoísta? Será que você não tem evangelizado porque acha que não sabe o que falar? Você não tem evangelizado porque não tem uma visão correta sobre céu e inferno? Ou você não tem evangelizado porque o seu testemunho é tão sujo? Pense sobre isso. Nesse momento nós vamos preparar a ceia. Eu queria que Natanael botasse aquele vídeo que nós passamos com aquela música inicial. Enquanto os irmãos vão vir aqui à frente,